Olá pessoal, tudo bem? Bem, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo com a graça de Deus. Graças a Deus, as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada manhã sobre a nossa vida. E se não fosse as suas misericórdias, nós não sabíamos aonde nós estaríamos. Mas, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês essas mensagens que nós temos procurado trazer, conversando com as pessoas sobre assuntos relacionados à volta de Jesus. Nós sabemos bem, pessoal, que este fato, que este evento, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Jesus, ele irá voltar. Ele vai voltar neste mundo para poder buscar a sua igreja. E nós começamos a desenvolver um assunto, um tema, tendo como pauta, colocando aí como o tema principal, sobre qual a razão de Jesus ter vindo ao mundo. O porquê dele ter nascido de uma virgem, que depois não continuou virgem, ter pregado o evangelho, morrido na cruz, ressuscitado, subido aos céus e ter prometido voltar, porque ele vai voltar. Você pode ter certeza que ele vai voltar. Pode demorar mais um ano, 10 anos, 1000 anos, mas Jesus vai voltar. Só que o fim dos dias e os últimos dias já aconteceu para muitas pessoas. E tem acontecido. É que quando chega o dia da morte da pessoa, porque nós não sabemos o dia nem a hora que vai acontecer um incidente ou um acidente, alguma coisa inesperada que vai nos fazer ser recolhido dessa vida. Mas o que nós temos que resolver enquanto estamos em vida, de que forma nós vamos partir deste mundo. Porque só tem 2 lugares destinados: o reino dos céus e o reino das trevas. Certo? Não existe outro lugar. Não existe como a pessoa querer infligir o que está escrito na palavra de Deus e criar aí suas filosofias de que existe outro lugar. Não. Só existe esses 2 lugares: ou o reino dos céus ou o reino das trevas. Bem, pessoal, nós começamos a falar com as pessoas, nos últimos vídeos aí falamos lá de Noé, lá da corrupção do gênero humano. Nós falamos de Abraão, do chamamento de Abraão, quando Deus chamou Abraão. Porque de Abraão é que foi prometido por Deus fazer uma grande descendência, e o povo de Deus. O povo de Deus sairia da descendência de Abraão. Aquele ali seria determinado por Deus, o povo salvo. O povo salvo por Deus. O povo que Deus tinha um compromisso, e assim o fez. Tanto que Deus não tinha compromisso com nenhum outro povo. Tanto que quando Deus pegou o seu povo e tirou do Egito, ele falou: olha, vocês vão e desaposta todos os seus inimigos. Eles são inimigos. Eles passaram por Jericó, foram lá no meio dos amorreus, dos heveus, dos filisteus. Eles eram tidos como povo de outro povo, como povo estranho. Os descendentes de Abraão, ali depois que Jacó, Israel, Jacó, que passou a ser chamado Israel, chegou com a sua família ao Egito em número de 70, e ali eles se multiplicaram como a palavra de Deus, se formou o povo de Israel. Então esse povo de Israel saiu do Egito em direção à terra que manava leite e mel. Então eles tinham que desapossar os inimigos, porque esse povo aí era o povo de Deus. Então, quando eu queria voltar aqui um pouco no chamamento de Abraão, que quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, olha o detalhe: sai da tua terra, da tua parentela
e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então lá no versículo 4 diz assim, partiu, pois, Abraão como lhe ordenara. Então, dando continuidade aqui. Então lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 4, né, diz: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Bem, esse rapaz Ló, ele era sobrinho de Abraão. Ele era sobrinho de Abraão. E se você pegar a Bíblia, aí no livro de Gênesis, as próximas leituras, você vai ver como que foi trabalhoso para Abraão ter a presença desse rapaz Ló, que fazia parte da sua parentela lá na sua caminhada. Você pode ver lá, né, que Ló, os pastores de Ló, brigaram com os pastores de Abraão. Aí os dois tiveram que se separar. Já teve aí um contratempo, tiveram que separar. Nessa separação que eles tiveram, o que aconteceu? Teve a guerra lá de 4 reis e 4 reis contra 5. Aí Ló foi levado cativo. Aí teve que Abraão separar lá 318 homens e enviar para poder libertar Ló. Depois teve o problema lá de Ló, ele ir lá morar em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade pecaminosa, que era uma cidade mal aos olhos de Deus, né? E Deus, ele teve que enviar o seu anjo lá na cidade, para que viesse apertar com Ló, para que Ló saísse daquela cidade. Você pode pegar a história lá no capítulo 18 de Gênesis e você vai ver que o anjo teve que apertar para que Ló saísse daquele meio daquele pecado. Você pode ver que quando Ló chegou lá e falou para os seus genros, né? Ele falou para os seus genros, no capítulo 19, versículo 14, então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Quer dizer, as suas filhas estavam envolvidas com aqueles homens daquela cidade que estava condenada, né, por Deus. E quando Ló levou lá a mensagem de que Deus iria destruir aquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade ruim, era uma cidade que era pecaminosa, era uma cidade mal, né, diante dos olhos de Deus. Então o que aconteceu? Aqueles homens achavam que Jó estava de conversa fiada, que gracejava contra eles. Tanto que depois que o anjo do Senhor apertou, o anjo teve que até pegar pela mão de Ló, para tirar Ló daquela cidade, do meio daquele lugar que ia ser destruído, condenado por Deus, e levar ele para fora da cidade. E ainda disse: não olhe para trás. E se você ler a história, você vai ver que a mulher de Ló olhou para trás. E se você vê o desfecho dessa história, depois que Ló saiu daquela cidade, lá no capítulo 19, versículo 30, você vai ver o que as suas filhas fizeram. Como aqueles homens que seriam os seus maridos não saíram daquela cidade, não abriram mão daquela cidade pecaminosa. E ela saiu com seu pai, a sua mãe, por ordem do anjo, né? Deus, por amar Abraão, poupou Ló. Elas pegaram e resolveram entre elas, dizendo: olha, nós não temos quem nos dê descendência, vamos dormir uma noite, vamos embriagar nosso pai. Primeiro você dorme e depois eu durmo. Então elas mesmo embriagaram o pai, entraram, deitaram-se com o pai e tiveram filhos do próprio pai.
tiveram filhos do próprio pai. Foi da onde nasceu a origem dos moabitas e dos amonitas, que vieram ser inimigos do povo de Deus. Você veja como é que se dá, pessoal, o pecado. Veja se não é isso nos dias atuais. Os anjos têm sido enviados, que são os mensageiros da palavra. A Bíblia diz que o anjo é o mensageiro da palavra. É aqueles que pregam a palavra. Os anjos têm sido enviados por meio de muitos pregadores que têm pregado esse evangelho, por meio de muitos que têm anunciado essa palavra e têm apertado com as pessoas, têm segurado muitas das vezes nas mãos das pessoas para dizer: sai do meio desse mundo que está destruído. Sai do meio desse pecado que está destruindo esse mundo. Assim como um dia Sodoma e Gomorra esteve condenada por Deus, foi condenada que Deus derramaria fogo, esse mundo está condenado por Deus que vai derramar fogo para consumir tudo. Por causa de quê? Do pecado. Por causa do pecado que tem subido até Deus. Ora, a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 13, que Sodoma e Gomorra diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E por isso Deus resolveu destruir aquela cidade. É o mundo que nós vivemos. Vivemos no meio de um povo de homens maus, grandes pecadores. Ora, olha a qualidade dos pecados que os homens têm cometido contra Deus. A atrocidade que tem cometido um homem para com outro homem. Então, meus irmãos, Jesus voltará. Nós estamos pegando aqui essa história para você ver o exemplo daquele povo de Sodoma e Gomorra, porque Deus disse: se houver 10 justos nessa cidade, eu destruirei. Ele disse para Abraão, e Abraão estava preocupado porque ele sabia que o sobrinho dele estava lá, e Deus foi lá e poupou o sobrinho dele. Talvez Abraão pensasse: meu sobrinho também vai morrer nessa. Mas Deus foi lá e poupou o sobrinho dele, e o anjo teve que apertar para ele sair. E nós, muitas das vezes, temos que insistir. Tem pessoas que têm sido apertadas com ela. Tem muitas pessoas que têm sido recolhidas desse mundo, partindo desse mundo, que ela poderia estar partindo com a salvação da sua alma. Mas ela preferiu enxergar como que nós falamos, como se alguém estivesse gracejando para ela, como os genros das filhas como os genros de Ló. Jesus voltará. Esse mundo, a exemplo de Sodoma e Gomorra, vai acontecer com ela o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Tá certo? Nos próximos vídeos nós vamos desenvolver mais sobre esse assunto, né? Ainda vamos chegar lá em Jacó, das 12 tribos, até nós chegarmos lá no nascimento de Jesus. Tá certo? Para que você possa ter aí um conhecimento da palavra do Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe a todos.